Olá, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 2, que estudaremos em nossa igreja no próximo domingo. A lição de hoje tem como tema o propósito dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11, também capítulo 13, versículos 1 e 2. O texto áureo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, o objetivo geral: mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. E temos 3 objetivos específicos. Primeiro, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Segundo, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E terceiro, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez comigo, professor Joás. Professor, é muito bom ter aqui mais uma vez. Sim. E repito, nós estamos diante de um trimestre muito bom. Introdução. Nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Professor, o propósito, vamos falar assim, principal dos dons é exatamente a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Claro que tem outros propósitos, vamos dizer assim, secundários, mas o propósito primário é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. São palavras muito boas, logo na introdução, né, com a base bíblica aí de 1 Timóteo 3,15, né, edificar, unir, fortalecer a igreja. O propósito desses dons aí que nós vamos ver hoje. Deus ele tem uma igreja, né? E ele vai prover os meios para que essa igreja esteja no mesmo propósito, esteja unida, né? E fortalecida, né? E edificada no cabeça, que é Cristo, né? Então ele mesmo, porque o texto aí de base, né, 1 Timóteo 3,15, diz que essa igreja do Deus vivo é a casa de Deus, né? É a coluna e baluarte da verdade. Então, para que esse título, né, de casa de Deus, né, coluna e baluarte da verdade, para que esse título seja justificado, né, é preciso esses presentes, esses dons, para que a igreja continue unida, né, crescendo em graça, de acordo com aquilo que o Senhor projetou para ela, o próprio Deus projetou para ela. Então, esse é o propósito dos dons, né? Manter a igreja unida e forte, porque é o baluarte da verdade, né? É a casa de Deus. Muito bom, muito bom. Professor, essa lição nós vamos trabalhar em 3 capítulos diferentes. Primeiro, os dons não são para elitizar o crente, capítulo muito bom. Capítulo 2, edificando a si mesmo e aos outros. E o terceiro e último capítulo, edificar todo o corpo de Cristo. Ponto 1, a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a sua segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Isso está em Atos 18, versículos 1 a 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou, em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Professor, se não me engano, foi aqui mesmo que Paulo falou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Interessante que, vamos falar assim num contexto histórico, a cidade de Corinto, na verdade, era uma cidade grega, é uma cidade extremamente comercial, mercantil, e onde entrava e saía pessoas assim
vamos falar assim, tinha um fluxo de pessoas muito grande por ser uma cidade marítima. E se a gente fosse comparar hoje, né, já pensou, pensa em Nova York, Dubai, né, era Corinto da época, né, todo mundo queria estar lá para comprar alguma coisa ou para vender alguma coisa. E era um centro comercial muito imponente, né, e tinha sua religião própria. O povo de Corinto era muito idólatra. Tinha a tal da deusa Diana lá, né, alguns templos pagãos que eram muito frequentados, que vinha gente de todo canto. E aquelas pessoas de Corinto, quando vieram a Cristo, quando vieram para o Evangelho, se converteram, né, à verdade, elas trouxeram uma série de coisas da vida antiga, da vida passada, né, para a comunidade cristã. E Paulo precisou escrever essas duas cartas aí, pelo menos, né, para ajustar as coisas, né? Uma igreja que... Você pensa numa igreja que tem todos os dons. Já pensou? Nenhum dom vos falta. Como é que pode uma igreja ter todos os dons, né? Pensa numa igreja top. E, no entanto, Paulo chega a dizer que era uma igreja carnal. Como que pode ter todos os dons e ser carnal? Tem todo um contexto cultural, né, nisso tudo aí, né? Embora fossem convertidos de verdade, fossem cristãos de fato, né, trouxeram um monte de coisa do passado para o cristianismo deles, né? E precisou ter alguns ajustes aí. Paulo fez isso muito bem, né? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, e ajudou muito a igreja de Corinto, né? Essa igreja Ártemis, né? Ártemis ou Diana era a mesma transliteração dos romanos, né? Entre os romanos e os gregos. Essa igreja de Corinto era uma igreja, vamos falar assim, que Paulo escreveu duas cartas pelo fluxo de informação que eles tinham e até mesmo pelo nível, vamos falar assim, problemático que alguns crentes em Corinto tinham. Então, daí a necessidade de Paulo gastar um pouquinho mais, né, com essa igreja na instrução. E a gente vê uns problemas ali até de nível moral muito complicados, né? Pesado, né? Casamentos ali esquisitos, né? Não casamentos, assim, umas coisas estranhas demais acontecendo numa igreja que é dita sobre ela que ela tem todos os dons. Verdade. Então precisou de uma correção, né? Verdade. Professor, nós vamos no nosso ponto 2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. É isso que você acabou de falar. Os dons do Espírito, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que receberam do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo chama de carnal e imatura. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Muito sério isso aqui, viu, professor? Esses problemas aí não são incomuns em lugar nenhum, né? Mas na igreja de Corinto eram exacerbados, né, esses problemas. Divisões, né? Tinha gente querendo defender práticas judaizantes, né, a cristãos convertidos, e já tinha gente propondo um liberalismo muito forte. Não precisa ser legalista desse jeito, né, judaizante, mas também, né, não precisa seguir essas regras aqui. E divisões assim, desse nível, né, uns para um extremo e outros para outro extremo. E imoralidade sexual, tinha cada coisa ali, né, que trouxeram dessas vidas passadas, dessa vida passada, né, que eram comuns lá na prática religiosa passada, né,
desses que agora são cristãos, coisas que eram comuns até no culto pagão deles, né? Se praticavam orgias e coisas do tipo, e trazer isso para a igreja foi um problema, gerou muita complicação, e Paulo corrige isso, e ele cita até nomes ali na carta, né? Verdade. E divisões, imoralidade, né? Inveja, tinha gente invejando o outro por causa do dom que o outro recebeu e ele não. E tinha gente causando, de alguma forma, inveja no outro, porque não, eu recebi esse dom, é melhor do que o seu. Tinha coisas desse tipo, né? Então era uma igreja extremamente problemática, né? Extremamente problemática. Tinha todos os dons, né? 1 Coríntios 1,7 mostra isso, mas tinha todos esses problemas aí, e Paulo chega a dizer que era uma igreja carnal e imoral, né? No capítulo 3, no verso 1 e 3. Né? Então, como pode? Como pode? A pergunta aqui é como pode uma igreja com tantos dons, né, ser carnal e imoral? E outra coisa, professor, você falou um negócio muito importante aí sobre a prática do culto antigo, né? A deusa Diana. Nós já falamos isso aqui, eu me lembro, em outras lições que nós já comentamos sobre exatamente essa região da Grécia, onde tinha esse culto da Diana, um grande templo. Eram sacerdotisas, né? E que praticavam sexo ao ar livre. Fazia parte desses cultos, né? Muitas orgias, muita carnalidade. Então Paulo teve um trabalho a mais para disciplinar, para organizar a igreja do Senhor nessa região. Por isso que esses dons não são para elitizar os crentes. Pelo contrário, é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Muito bom. Paulo corrige a situação de Corinto, mostrando que eles têm os dons, então eles precisam colocar os dons, né, em atividade, eles precisam exercer aquilo que eles receberam, eles precisam dar vazão ao Espírito Santo, né, para que esses problemas sejam resolvidos, né? É muito estranho você olhar para alguém que tem o Espírito Santo e agindo como se não tivesse. E é isso que Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, né? Como que pode você estar se devorando? Vocês estão a ponto de devorar uns aos outros, né? São canibais, tendo o Espírito Santo? Como assim? Né? Então ele corrige mostrando isso, mostrando o valor que a igreja tinha, né? Deus investiu em vocês, não falta nada para vocês, vocês têm tudo que precisa para ser top, né? Mas por que vocês estão assim? É só corrigir. Vocês têm as ferramentas aí mesmo para corrigir esses problemas todos aí. É isso que Paulo fez, né? Muito bom. Ponto 3, professor. Dom não é o sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com esses dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Olha, professor, aqui nós fechamos o capítulo 1. Exatamente que os dons não são para elitizar. Então, entre os coríntios havia também esse nível de superioridade ou inferioridade em relação aos dons. Não, meu dom é mais importante que o seu. Então eu tenho uma primazia no falar e aí por aí vai. Só que não é isso que Paulo está ensinando à igreja. E Paulo ele lançou mão de algumas passagens do Antigo Testamento para mostrar que não existe isso, que todos são presenteados, né? São dispenseiros, são escravos, mordomos daquilo que Deus entregou, né? Os dons não são de propriedade particular de ninguém, né? Tanto é que se esse dispenseiro quiser passar para frente, ele não consegue. Se ele quiser dar o dom que recebeu, ele não consegue. Se ele quiser vender, ele não consegue, porque não é dele, né? Ele só é um mordomo, ele só administra. O dom que ele tem de profetizar, de ensinar, de qualquer que seja o dom que ele tem, não é dele, propriamente dito, né? Então ele não tem que ser nem
inferiorizado e nem levantado por causa disso, por causa do dom, né? Porque o dom, até o próprio dom não é por causa desse que tem o dom, né? É sempre em prol da comunidade, né? É sempre para o bem do corpo de Cristo, né? Todos esses dons aí que Paulo menciona são para a edificação do corpo, né? O corpo como um todo. Então ninguém tem que se vangloriar de nada, de dom nenhum, né? Como também ninguém tem que desejar o do outro, né? Porque se for olhar direito, tem um dom que é todo seu também, que Deus entregou na sua mão para você edificar o corpo. Então você não tem que ficar olhando para o dom do outro, né? E Paulo trata de tudo isso na carta, né? Nessa primeira carta e na segunda também, em algum sentido. Beleza. Professor, quando nós falamos também dessa questão de elitizar o crente, parece que é uma coisa muito fora da lição, mas não é. Ainda mais nesses dias atuais, onde a força da mídia está, vamos dizer assim, esmagadora, muito mais os crentes precisam vigiar com relação à elitização desses dons, né? Tem alguns movimentos aí, eu não vou dizer pentecostal, né? Porque a gente que está no meio pentecostal, a gente observa que embora alguém trate os dons dessa forma, de forma errada, equivocada, né? A gente percebe que há um cuidado, sim, né? No meio pentecostal mesmo, sério, né? Com relação aos dons. Mas se você for um pouco para os neopentecostais, por exemplo, você vê como que eles lidam com a questão dos dons, né? Vai nesse sentido reprovável que a igreja de Corinto ia, né? De alguém se colocar superior aos demais por ter algum tipo de dom, né? Alguém se colocar como um tipo de porta-voz de Deus porque tem o dom de profetizar, né? Então a pessoa ninguém compra, ninguém vende, ninguém casa, ninguém namora, se esse sujeito não der uma palavra. Se não tiver a palavra do profeta, eu não faço nada, eu não me movo. Mas como assim, né? Não é para isso que Deus deu o dom, né? Mas alguns se portam dessa maneira, né? Querendo parecer superior porque tem algum tipo de dom. E essa atitude é reprovável. Nesse tipo de comunidade que tem esse tipo de postura, a jumenta de Balaão, por exemplo, seria idolatrada, né? Verdade, verdade. Balaão, coitado, Balaão é um coitado, mas a jumenta não, essa aí, ele não viu o anjo, ela viu, né? Tem mais visão, tem mais dom de Deus, tem um dom superior. Mas como assim? Saul seria idolatrado em lugar de Samuel, né? Saul passou um dia profetizando no meio dos profetas, né? Mesmo depois do Espírito Santo tê-lo deixado, depois dele ser endemoniado, né? Depois dele querer o sangue de Davi numa bandeja, a cabeça dele ensanguentada numa bandeja, né? Ele vai atrás de Davi para matá-lo e chegando no campo dos profetas, passa o dia inteiro profetizando, né? Então, Saul é de Deus, Saul é top dos top, né? Em matéria de espiritualidade. Não, senhor, né? Nada disso. Mas na perspectiva dessa gente, seria isso. Seria o top, né? Pois bem, professor, nós chegamos ao final desse capítulo 1 aqui. Nós falamos muito bem sobre o que os dons não são para elitizar os crentes, e é bom a gente lembrar disso também, que ninguém pode se envaidecer por ser usado por Deus em algum dom, e o dom também não é dele. Deus que é o dispenseiro, Deus que dá esse dom. E ninguém pode se bater no peito e falar é meu, ou se vangloriar em cima disso aí. É muito bom a gente lembrar disso também, né? Tem essa citação do próprio Senhor, né? Mateus 7, 22 e 23. Verdade. Mateus 7, 22. Os dons não são garantia de espiritualidade genuína, né? Muito bom. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então os dons não são garantia de coisa nenhuma, né? Ou seja, precisamos de muito cuidado, ser humildes em relação
a tratativa dos dons espirituais e o propósito desses dons na vida da igreja. É muito bom a gente lembrar disso. Professor, nós encerramos aqui esse capítulo primeiro. No capítulo 2, nós vamos falar edificando a si mesmo e aos outros, e no capítulo 3, edificar todo o corpo de Cristo. Antes de nós entrarmos nesse capítulo 2 aqui, edificando a si mesmo e aos outros, nós vamos dar uma pequena pausa, vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com esse assunto maravilhoso da nossa EBD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Olá, estamos de volta. Esse é o quadro Lições Bíblicas do seu ADEC TV e hoje nós estamos falando do propósito dos dons espirituais. Vamos falar agora, professor, no capítulo 2, edificando a si mesmo e aos outros. Ponto 1, edificando a si mesmo. Ponto 2, edificando os outros. E ponto 3, edificando até o não crente. Paulo, quando escreve essa primeira carta aos Coríntios, ele trabalha muito bem essa questão dos dons espirituais no capítulo 12, 13 e 14. No 12 ele fala dos dons, no 13 ele mostra a excelência dos dons, que é o amor, né? E no capítulo 14 ele faz uma consideração sobre algumas, vamos falar assim, algumas ponderações dos dons espirituais. É um capítulo para ser estudado, reestudado, lido, relido. Vamos falar assim, se fosse um livro mesmo, só esse capítulo 12, 13 e 14, se esses 3 capítulos fossem um livro, eu diria que deveria ser um livro de cabeceira. Sim, os 3 capítulos aí que são fundamentais, né? Fundamentais para a igreja e se manter unida, se manter forte, né? No 12 ele fala dos dons espirituais, né? E cita cada um por nome, da necessidade que a igreja tem de exercer esses dons, de colocar em prática o que recebeu, né? E no 14 ele vai falar mais especificamente do dom de profecia, vai ajustar algumas coisas, né? Vai dar alguns ajustes ali a respeito dos dons, né? Dos melhores dons, vai falar que o crente deve buscar, né, esses dons. E no 13 ele parece que coloca um link para as duas coisas, né? O 13 é o que ele mesmo, o apóstolo, chama em outra carta aos Colossenses, né, de elo da perfeição, né? O amor. O amor é o que dá a liga, é o que mantém isso tudo junto, né, colado, né, misturado. Esse é o sentido que tem a palavra lá, né? Elo, vínculo, cola. Então o amor é como se fosse um hub, né? Que mantém tudo conectado, né? À central, né? Mantém tudo ligado à central, de onde vêm os dons. E ele deixa bem claro no capítulo 13 que sem o amor os dons não têm razão de ser, não fazem sentido, né? Ele chega a dizer que tudo vai acabar, mas o amor não. Então, não adianta exercer os dons, né, sem o amor. Né, seria como um sino
tinindo em vão, né? Não faria sentido. Então, esses 3 capítulos são essenciais, né? Edificar a igreja sobre outros fundamentos que não esses, né, seria impossível. Muito bom. Se fosse me falar numa linguagem técnica, esse capítulo 13, uma linguagem técnica mesmo, eu falaria que esse capítulo 13 é um ponto de equilíbrio. Oh. Né? É um que está balanceando ali entre um e outro, e muito bom. Você já citou muito bem Colossenses aí, que é o elo, isso é muito bom. Acho que é o 3,14, né? Colossenses 3,14. Muito bom. Vamos lá, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Professor, quando nós falamos desse fato, há uma controvérsia muito grande, há uma falta de interpretação muito grande na administração desses dons espirituais. Por isso a necessidade de uma lição como essa. Não pode falar em língua estranha publicamente, ou não pode falar em voz alta. Não é isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo está dizendo numa forma de organização do culto que, de uma forma literal, era bagunçado e precisava de passar por uma repaginada, uma organização. E é isso que ele está fazendo na igreja de Corinto. Ele não está dizendo que quem ora em línguas deve fazer isso só no particular do seu quarto, lá no seu devoção. Não é isso que o apóstolo está dizendo. Ele chega a declarar, né, em outras passagens que ele mesmo fala, né, quando está em público, quando está com eles, ele fala mais línguas do que eles. Né? Ele chega a declarar isso. Mas quando ele está em público, ele prefere falar mais de forma inteligível do que em línguas. Falar mais, quer dizer que ele fala em línguas publicamente também. Sim. Né? O que ele está dizendo aos coríntios é que eles têm que fazer isso de forma ordeira. O culto não pode ser... O culto ele tem uma imprevisibilidade, né? A liturgia não precisa ser, né, quadradinha, redondinha, ou sei lá. A liturgia não precisa ser aquela mesma coisa engessada. Mecânica. Não precisa. Né? É isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que, ele ensina isso no capítulo 14, né, que se alguém ora em línguas, se alguém fala em línguas, línguas estranhas, né, pelo Espírito de Deus, esse alguém fala em mistério com Deus, né, de forma que só ele e Deus entendem. Né, ele está falando, o Espírito está orando a Deus. O Espírito da pessoa está, pelo Espírito de Deus, orando a Deus, falando em mistério com Deus. Então, esse mistério é inteligível a qualquer outra pessoa, a qualquer outro ser no universo. Né, só Deus que sabe. Então, isso é poderoso. Né? Por isso que a pessoa que fala em línguas está se edificando. Né? O espírito dela está sendo fortalecido, porque está em comunicação direta com Deus. Comunhão. Olha só que coisa poderosa. Né? Muito bom. Então, num culto público, a pessoa deve calar-se quando começar a falar em língua, ou a pessoa deve... dá vazão e dá lugar ao Espírito mesmo, dá lugar aí, crente. Né? Como é que a pessoa deve se portar? Paulo mesmo ensina. Ele fala, tem interpretação da língua? Porque se não tiver, é só essa pessoa que está sendo edificada. Você vai no culto para só você se edificar, ou você vai lá para servir, para edificar outros, né? Para ser bênção para outras pessoas. Então, você não está proibido de falar, de se edificar, mas você já edificou outro no culto? Né? Então, o conselho do apóstolo é isso, de quando a gente está num culto público, 1h30, 2 horinhas do dia, né? A gente deve priorizar o outro, priorizar o serviço, priorizar o ministério, né? A edificação do corpo.
não priorizar a mim, né? A minha edificação. Né? Então, se eu falo 10 palavras num culto público, que pelo menos 8 sejam para o outro, né? Para a edificação do outro. Bom, nesse contexto aí, dessa organização, né, do falar em línguas, é que é a edificação própria. A pessoa se edifica em Deus, né? Ela está edificando a si mesma. Agora, edificando os outros, os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Olha bem. Qual que é o ponto, né? O verso 12 de 1 Coríntios 14. Paulo não está proibindo ninguém de falar em línguas publicamente, né? Pode fazê-lo, mas ele está dizendo, ó, quando você se junta com outro irmão, você deve estar mais preocupado com ele do que com você. É isso que Paulo está dizendo. É o princípio do evangelho, né, professor? A gente tem esse dom que é por causa do outro, né? Então, qualquer coisa que o Espírito Santo me der vai ter que ser útil para o meu irmão, não só para mim. Então, essa é o ensino do apóstolo. E perceba que o problema aí nem é tanto esse, né, de falar em línguas ou não, falar em público ou não. Né? O problema aí é a igreja de Corinto, que parece que o culto lá era uma bagunça, né? Não tem outra palavra, né? Parece que o culto lá era, cada um fazia o que queria e não tinha ordem nenhuma, não tinha organização nenhuma. Né? A liturgia lá, parece que eles nunca ouviram falar de liturgia. Né? Então é preciso que o culto seja organizado. Né? O que nós viemos fazer aqui? Nós nos juntamos para adorar a Deus. Né? Então vamos adorar juntos. Não é eu prestar o meu culto no meu canto e você prestar o seu culto no seu canto. Não, vamos cultuar juntos. Né? Você tem salmos, hinos espirituais, né? Louve a Deus e me ensine a louvar também, me ensine a cantar também. Né? Você tem uma palavra, passe adiante, né? Prega para mim, me edifica também. Né? Então, quando igreja se junta, é para edificação de igreja, não é para edificação de um em detrimento dos outros. E é muito bom a gente lembrar disso, professor. Glória a Deus por isso, porque de vez em quando a gente precisa, né? Eu não vou nem falar de vez em quando, de vez em sempre, né? A gente precisa ouvir palavras assim, para a gente. O princípio do evangelho é esse. No evangelho eu não falo, eu fiz isso, nós fizemos. O evangelho é sempre assim. Não existe eu, existe nós. E existe nós em Cristo. É diferente de eu sozinho. É muito bom. Por falar dessa edificação, primeiro nós falamos edifica a si mesmo, edifica os outros, né, que é a base de todo o evangelho, e edifica até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isso é, edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, diz sobre o texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Então, esse princípio dos dons espirituais, o propósito dos dons espirituais, é a edificação da igreja. E quem estiver junto da igreja vai ser edificado também. Digamos que tem algum visitante, alguma pessoa junto, não é motivo de escandalizar, pelo contrário, é um motivo de edificar, de ser edificado pelos dons, pela variedade, a multiplicidade desses dons espirituais. E Paulo, embora ele traga nesses 3 capítulos aí, né, conselhos para que ninguém se vangloriasse de dom nenhum, né, ele mostra que há dons que são melhores. O dom é melhor do que outro. Né? Ele mostra que há dons que sobrepõem outros dons. Né? E ele tem essa predileção, né, se é que a gente pode dizer isso, pelo dom de profetizar. Ele diz que ele mesmo prefere, quando está em público, profetizar do que falar em língua.
Por quê? Porque o profetizar, até o não crente é edificado. Verdade. Até aquele que não conhece a Deus, né, passa a conhecê-lo. Porque profetizar é o que mesmo? Não é falar, declarar a palavra de Deus, né? Então, ele torna Deus conhecido, né? Torna a palavra de Deus conhecida por meio do profetizar. Então, se alguém está falando em línguas, está em contato direto com Deus. É bom que isso seja interpretado, né? É bom que haja a interpretação da língua, que haja a profecia, e ele vai dizer para buscar isso, busca os melhores dons, busca com zelo, né? Os melhores dons, né? Você tem o dom de língua, busca profetizar, né? Muito bom. Que é um dom mais excelente. Né? E ele sabia muito bem da importância desse dom de profetizar, né? Ele tem uma tríplice função. Ela edifica, exorta e conforta. Então toda a profecia, biblicamente falando, ela precisa vir com essa tríplice função. Exortar, edificar e consolar. Né? Não quer dizer que está em ordem também não, tá? Mas precisa ter esses três ingredientes aí dentro da profecia. Muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Professor, nós estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes vamos falar do ponto 3 aí do capítulo 3, edificar todo o corpo de Cristo. Ponto 1, dons da igreja. Ponto 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. E ponto 3, dispenseiros dos dons. Ponto 1, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Rover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito Santo, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. É o que nós falamos do capítulo 13. Mas no capítulo 12 e 14, Paulo fala desses dons na igreja. Primeiro ele instrui e depois ele mostra um caminho de excelência. Isso aí é fato. Agora, professor, nós precisamos sempre lembrar que esses dons são para edificação da igreja e não para uma elitização de nenhum membro isolado. Sim. Quando Paulo fala que o dom de profetizar é melhor, em certa forma, do que outros, ele não está dizendo que quem tem o dom de profetizar é melhor, ele está dizendo que o dom é melhor. Ele chega a dizer que gostaria que todos profetizassem, né? Então, já pensou uma igreja toda profetizando? Todo mundo que você conhece como cristão profetiza? Maravilha, hein? Já pensou? Né? Caratinga não ia caber de igreja, né? E igrejas comprometidas com Deus, né, se houver esse nível de profecia, né? Então ele mostra como que os dons são importantes e ele, no meio disso tudo, tem essa consideração sobre o amor, né? Que a gente já falou aqui, que é o elo da perfeição, né? Colossenses 3,14. E é interessante o uso aí de todos, né? Paulo usa bastante essas terminologias, né? Um exemplo é isso aí, ele quer que todos profetizem, né? Por quê? Para Paulo, a igreja toda é importante. Para ele, quando Cristo fez o que fez, ele fez por todos, né? Quando Cristo trouxe redenção ao mundo, ele trouxe para todos, né? Então, isso é muito importante para a gente entender o Evangelho, para a gente entender o propósito dos dons, né? Entender que é para todos. Ninguém deve se sobrepor a outros por causa de dom nenhum, né? Então, isso é esplêndido. Hoje a gente vive um momento, sobretudo no Brasil, né, de polarização extrema, né? E com Jesus nunca teve isso, né? Você vai para alguém que defende uma teologia da libertação, por exemplo, vai dizer que Jesus era pobre, né? Jesus veio só para os pobres, único exclusivamente para os pobres, primariamente para os negros, para os índios, né? Essa é a teologia da libertação. E isso é verdade, né?
Mas você vai pegar uma teologia da prosperidade, por exemplo, né? Teologia da prosperidade. Vai dizer que Jesus era rico, né? Jesus tinha contador. Guardava dinheiro até na boca do peixe. Os caras disputaram as vestes de Jesus, era coisa cara, coisa fina, linho fino. Né? Jesus era ricaço. Então ele quer que você seja ricaço também. Em algum sentido isso é verdade. Jesus era pobre, Jesus era rico. Isso tudo é verdade. Mas ele não veio nem só para os pobres e nem só para os ricos. Ele veio salvar todos. Né? E ele tem dons para todos. Né? Então, se a igreja entender isso, né? Se a gente como igreja entender isso, né? Que o que Jesus fez não é só para mim, né? É para todos, então eu tenho uma responsabilidade. Se todos não conhecem o Evangelho, isso é responsabilidade minha. Talvez eu não esteja pregando o suficiente, profetizando o suficiente, né? Colocando o meu dom em prática o suficiente. Né? Então, se ele veio para todos, isso diz respeito a mim também. Né? E àqueles com quem eu convivo em alguma medida também. Verdade. Isso traz uma responsabilidade muito grande à igreja, né, professor? Muito grande. Bom, nós estamos caminhando já. Ponto 2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. E ainda o ponto 3, dispenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuíam para a alimentação da família. Professor, então nós vemos aqui o seguinte, dentro dos sábios arquitetos, a obra continua, a obra não para e há uma necessidade de ter esse trabalho mesmo de dedicação, tanto na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, como também da manutenção dessa edificação. Paulo reconhece que há os edificadores, né? Existe um fundamento, né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, que a igreja cresceu sob esse fundamento. Né? Base, né? E tem crescido sobre esse fundamento. Né? Verdade. Apóstolos e profetas. E Paulo... isso está lá em Efésios 2:20, né? E Paulo reconhece, né? Mas ele reconhece essa responsabilidade, né, dos edificadores, e ele chama a atenção, né, até para ele mesmo, né, para olhar com atenção como que edifica, né? Cuidado no edificar, porque a obra não é minha, tem um engenheiro, tem um arquiteto né, por trás da obra. E não é... A igreja não está edificada como acontece muito no Brasil, por exemplo. Né? O arquiteto faz um desenho, aí o sujeito que às vezes nem... O cara é ajudante de pedreiro, ele vai... Não, o arquiteto falou para fazer assim, mas eu vou fazer assim, porque eu tenho experiência. O cara faz diferente do que foi desenhado porque ele acha que sabe mais do que o arquiteto. Né? Paulo falou, cuidado, né? Edifica, mas edifica com cuidado. Né? 1 Coríntios 3, verso 10 aí. Né? Veja cada um como edifica sobre esse fundamento aí, sobre o edifício. Né? E ele mostra que todos são dispenseiros, né? São servos, são escravos, que são... que têm uma responsabilidade maior do que os outros escravos, né? Porque eles cuidam da dispensa. Eles vão lá, pegam o alimento né, e entregam. Né? Então são dispenseiros, eles têm mais responsabilidade, são escravos com mais responsabilidade. Mas não passa disso. Né? Somos todos dispenseiros de Deus. Né? A gente tem esse cuidado sobre aquilo que é Deus que deu, é Deus que colocou ali. Muito bom. E a gente encerra falando o seguinte, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
Então, professor, eu gosto muito de uma expressão muito boa usada por Paulo mesmo, nas cartas paulinas, né, praticamente em quase todos os epístolos, mas especialmente aqui em Corinto, as duas cartas para a igreja de Corinto, é exatamente um termo muito pequenininho que ele fala de mordomia, ele fala de serviço. Esse termo é muito profundo. Na hora a gente fala mais sobre isso, né? Pessoal, nós chegamos ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia, pelo carinho de sempre, e na semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos de volta. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. ADEC TV, conectado com você.